Reflexão bíblica. Primeira carta de João. Capítulo 3. Introdução. Os capítulos de 1 João abordam temas como comunhão com Deus, obediência aos mandamentos, amor fraternal, discernimento espiritual, fé em Jesus Cristo e a certeza da vida eterna. João enfatiza a importância do amor e da verdade na vida cristã, chamando os crentes a viverem de acordo com os ensinamentos de Cristo. 1 João 3. João fala sobre a natureza do amor de Deus e a identidade dos filhos de Deus como aqueles que praticam a justiça e amam uns aos outros. Ele contrasta o amor com o ódio e destaca a necessidade de fé e obediência. 1 João 3. A obediência e o amor ao próximo. Em 1 João 3, veremos que João nos ensinará que, agora em Cristo, somos filhos de Deus. Mas é através da obediência que evidenciamos essa filiação, a paternidade de Deus, e que permanecer na prática do pecado nos faz filhos do diabo. Como característica de João, ele citará mais uma vez o amor ao próximo, que a atitude precisa estar evidente para aqueles que dizem ter nascido de novo. Ao proceder assim, temos confiança perante Deus, e que, quando nosso coração e o Espírito nos acusar, podemos entrar firmes na presença dele. Contexto histórico. João nos ensinou que o amor a Deus e a obediência estão juntos e que não há como amar a Deus e viver de uma forma que não o agrade. Isso não faz sentido. Devemos também amar o nosso irmão, de todo o coração, como a Deus, sem vivermos em guerra, porque isso não é agradável aos olhos de Deus. Vimos as recomendações aos jovens, aos pais, e de que não devemos amar o que está no mundo, porque o mundo pertence a Satanás, e tudo que vem do mundo não provém do Pai. A confissão pública nos trará recompensa, porque jamais devemos nos envergonhar de Cristo e reconhecer a sua soberania sobre a nossa vida, através do ensino e de nosso testemunho. Versículos 1 ao 12. Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser. Mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é o veremos. E qualquer que nele tem esta esperança purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Qualquer que comete pecado, também comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Qualquer que permanece nele não peca, qualquer que peca não o viu nem o conheceu. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica justiça é justo, assim como ele é justo. Quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele, e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus, e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica justiça, e não ama a seu irmão, não é de Deus. Porque esta é a mensagem que ouvistes desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Não como Caim, que era do maligno, e matou a seu irmão. E por que causa o matou? Porque as suas obras eram mais e as de seu irmão, justas. Versículo 1. O mundo não nos conhece. João fica maravilhado com o amor de Deus devido aos seus efeitos. Pecadores podem ser chamados filhos de Deus. Versículo 2. Seremos transformados. O mundo pode agora ter um baixo conceito dos filhos de Deus, mas na volta de Cristo as coisas vão mudar. Os cristãos serão transformados porque o verão como ele é. Versículo 3.
puros. Saber que o Senhor voltará é um forte incentivo para os cristãos viverem de um modo que lhes seja agradável. Versículo 4. O pecado é a transgressão da lei. O pecado é uma questão de extrema gravidade, porque Deus revelou o seu caráter moral em sua santa lei, e o pecado transgride a lei. É uma ofensa pessoal contra Deus. Versículos 5 e 6. Não o conheceu. João tinha consciência de que os cristãos pecam. 1 João 2 verso 1. Eles podem receber perdão por intermédio da morte de Jesus. 1 João 1 verso 7, ao confessarem seus pecados. Qualquer que peca não o viu e nem o conheceu. João tem em mente pecados notórios de falsos cristãos cuja confissão de Jesus era falsa, cujo amor estava posto no mundo e não em Deus e cuja obediência estava em falta. O próprio Jesus advertiu sobre pessoas que o chamam de Senhor e que fazem grandes sinais em seu nome, mas que, na verdade, não são discípulos genuínos. Mateus 7 versos 21 ao 23. Versículo 7. Justos. Satanás procura continuamente subverter e enganar o povo de Deus. Devemos estar sempre vigilantes. Versículo 8. Quem peca é do diabo. Quando renunciam ao pecado, os cristãos frustram os objetivos do diabo e promovem o reino de Deus. Versículos 9 e 10. Os nascidos de Deus. Sobre não comete pecado, ver nota no versículo 6. A semente de Deus é a mensagem do Evangelho. O cristão é nascido de Deus por obra da sua palavra, e isso o habilita a praticar a justiça. Verso 7. Não pode pecar, significa liberdade da escravidão a uma vida de transgressão da lei de Deus e liberdade para viver como filhos de Deus. João fala daquilo que o nascimento espiritual deixa, são manifestos, não uma perfeição sem pecado, mas uma vida inteiramente entregue a Deus. Versículo 11. Amar uns aos outros. A pregação apostólica enfatiza que a fé em um Deus de amor move os cristãos e devemos amar uns aos outros. Versículo 12. Caim e Abel. Sobre Caim, ver Gênesis 4 versos 1 ao 16. João admitiu que seus leitores estavam familiarizados com esse episódio triste do Antigo Testamento. Versículos 13 ao 24. Meus irmãos, não vos maravilheis, se o mundo vos odeia. Nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama a seu irmão permanece na morte. Qualquer que odeia a seu irmão é homicida. E vós sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna permanecendo nele. Conhecemos o amor nisto, que ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Quem, pois, tiver bens do mundo, e, vendo seu irmão necessitado, lhe cerrar as suas entranhas, como estará nele o amor de Deus? Meus filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas por obra e em verdade. E nisto conhecemos que somos da verdade, e diante dele asseguraremos nossos corações. Sabendo que, se o nosso coração nos condena, maior é Deus do que o nosso coração, e conhece todas as coisas. Amados, se o nosso coração não nos condena, temos confiança para com Deus. E qualquer coisa que lhe pedirmos, dele a receberemos, porque guardamos os seus mandamentos, e fazemos o que é agradável à sua vista. E o seu mandamento é este, que creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros, segundo o seu mandamento. E aquele que guarda os seus mandamentos nele está, e ele nele. E nisto conhecemos que ele está em nós, pelo Espírito que nos tem dado. Versículo 14. Se não ama, permanece na morte. Nossa segurança de salvação repousa, em parte, no amor que Deus nos dá por nossos irmãos,
quer dizer, irmãos em Cristo. Se temos esse amor, isso é sinal de nossa salvação. Se não, somos advertidos a examinar nosso coração diante de Deus. Versículo 15. Homicidas. Não há meio termo. O amor é o mandamento do Evangelho. João 13 verso 35. A pessoa que deixa de amar odeia o seu irmão. Isso indica ausência de vida eterna. Versículo 16. Devemos dar nossas vidas pelos irmãos. A morte de Jesus não é apenas a fonte de perdão de pecados, 1 João 1 verso 7, é também o padrão de medida pelo qual os cristãos medem seu próprio amor por outros cristãos, pelos irmãos. Versículo 17. Como habita nele o amor de Deus? O egoísmo e o amor de Deus são mutuamente exclusivos. Versículo 18. Não amemos de palavra, somente. Com a expressão, por obra e em verdade, João declara que a fé que é apenas conversa é uma falsa fé. Versículo 19. Assegurar os corações. Diante dele, se refere à atividade divina de observação de nossa vida. Uma vida fiel resulta em um coração confiante e não em culpa, fuga ou medo. Versículo 20. Deus é maior que nosso coração. O coração humano pode se enganar, mas Deus, que conhece todas as coisas, pode conceder segurança. Versículos 21 e 22. Peça e recebereis. Recebemos tudo o que pedimos em oração, desde que a nossa oração esteja de acordo com a vontade de Deus. 1 João 5 verso 14. Se guardamos os seus mandamentos, não desejaremos pedir aquilo que Deus não quer. Versículo 23. Creiamos e amemos. O mandamento que Ele nos deu, e a fé em seu Filho Jesus Cristo, não são coisas diferentes, mas dois aspectos de um único e indivisível amor de Deus. Versículo 24. O Espírito Santo. O papel do Espírito Santo é pressuposto ao longo desta carta. Mas, aqui ele é mencionado diretamente pela primeira vez. 5 importantes lições que podemos aprender em 1 João 3. Identidade como filhos de Deus. João enfatiza a maravilhosa verdade de que somos chamados filhos de Deus. Isso nos lembra da nossa identidade e do amor incondicional que Deus tem por nós. O chamado à santidade. O apóstolo exorta os crentes a viverem uma vida de santidade e justiça, refletindo o caráter de Cristo. Ele enfatiza que aqueles que são nascidos de Deus não vivem em pecado habitual. Amor na prática. João destaca a importância do amor na vida do crente. Ele nos lembra que amar não é apenas uma questão de palavras, mas de ações concretas em favor dos outros. A consciência como guia. João fala sobre a importância de uma consciência sensível à voz do Espírito Santo. Uma consciência pura nos ajuda a discernir entre o certo e o errado e nos mantém no caminho da retidão. Confiança na oração. O apóstolo encoraja os crentes a terem confiança na oração. Ele nos assegura que, quando pedimos segundo a vontade de Deus, Ele nos ouve e nos concede as petições que fazemos. Isso nos motiva a orar com fé e confiança no Senhor. Conclusão. Concluindo mais um capítulo, vemos João dizendo que somos filhos de Deus, nascidos dele, e por isso, o mundo não nos conhece nem recebe. Transformados e puros, não somos mais do diabo, que é o maior dos pecadores a quem o mal escolheu desde o início. Assim como Caim matou seu irmão porque suas obras eram más, assim também em nosso tempo vivemos como ele, nada de bom pode vir de nós. Boas obras e boas práticas, a não ser que o Espírito Santo inspire. Devemos amar os nossos irmãos, e não só de palavras,
mas com atitudes reais de carinho e amor. Isso assegurará ao nosso coração, nos levando a pedir, com a certeza de que receberemos da parte de Deus, aquilo que buscamos. Graça e paz por parte de nosso Deus e Pai, e de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, estejam sobre nossas vidas.